Olá, meus amados irmãos, a paz do Senhor Jesus. Estamos aqui uma vez mais para a nossa leitura bíblica anual. Hoje nós estaremos lendo o livro de Números, capítulos de número 22, 23 e 24. Lembrando sempre que nós estamos lendo na versão Almeida Revista e Atualizada. Vamos lá então? Números, capítulo 22. Tendo partido os filhos de Israel, acamparam-se nas campinas de Moabe, além do Jordão, na altura de Jericó. Viu, pois, Balaque, filho de Zippor, tudo que Israel fizera aos amorreus. Moabe teve grande medo deste povo, porque era muito, e andava angustiado por causa dos filhos de Israel. Pelo que Moabe disse aos anciãos dos midianitas: agora lembrará esta multidão e tudo quanto houver ao redor de nós, como um boi lambe a erva do campo. Balaque, filho de Zippor, naquele tempo era rei dos Moabitas. Enviou ele mensageiros a Balaão, filho de Beor, a Petor, que está junto do rio Eufrates, na terra dos filhos do seu povo, e enviou a chamá-lo, dizendo: eis que um povo saiu do Egito, cobre a face da terra, e está morando defronte de mim. Vem, pois, agora, rogo-te, amaldiçoa este povo, pois é mais poderoso do que eu, para ver se eu poderei ferir e lançar fora da terra. Porque sei que a quem tu abençoares será abençoado, e a quem tu amaldiçoares será amaldiçoado. Então foram os anciãos dos Moabitas e os anciãos dos Midianitas, levando consigo o preço de encantamentos, e chegaram a Balaão e lhe referiram as palavras de Balaque. Balaão lhe disse: ficai aqui esta noite, e eu vos trarei a resposta, como o Senhor me falar. Então os príncipes dos Moabitas ficaram com Balaão. Veio Deus a Balaão e disse: quem são esses homens contigo? Respondeu Balaão a Deus: Balaque, rei dos Moabitas, filho de Zippor, os enviou para que me dissessem: eis que o povo que saiu do Egito cobre a face da terra, vem agora e amaldiçoa-no. Talvez possa combatê-lo e lançá-lo fora. Então disse Deus a Balaão: não irás com eles, nem amaldiçoarás o povo, porque o povo é abençoado. E levantou-se Balaão pela manhã e disse aos príncipes de Balaque: tornai a vossa terra, porque o Senhor recusa a deixar-me convosco. Tendo-se levantado o príncipe dos Moabitas, foram a Balaque e disseram: Balaão recusou a vir conosco. De novo enviou Balaque príncipes em maior número e mais honrados do que os primeiros, os quais chegaram a Balaão e lhe disseram: assim diz Balaque, filho de Zippor: peço-te que não te demores em vir a mim, porque grandemente te honrarei e farei tudo o que me disserdes. Vem, pois, rogo-te, amaldiçoa este povo. Respondeu Balaão aos oficiais de Balaque: ainda que Balaque me desse a sua casa cheia de prata e de ouro, eu não poderia traspassar o mandato do Senhor, meu Deus, para fazer coisa pequena ou grande. Agora, pois, rogo-vos que também aqui fiqueis esta noite, para que eu saiba o que mais o Senhor me dirá. Veio, pois, o Senhor a Balaão de noite e disse-lhe: se aqueles homens vierem chamar-te, levanta-te e vai com eles, todavia farás somente o que eu te disser. Então Balaão levantou-se pela manhã, albardou a sua jumenta e partiu com os príncipes de Moabe. Acendeu-se a ira do Senhor, porque ele se foi, e o anjo do Senhor pôs-se no caminho por adversário. Ora, Balaão ia caminhando montado em sua jumenta, e dois dos seus servos com ele. Viu, pois, a jumenta o anjo do Senhor, e parado no caminho, com a sua espada desembainhada na mão, pelo que se desviou da jumenta do caminho, indo pelo campo. Então Balaão espancou a jumenta para fazê-la tornar ao caminho. Mas o anjo do Senhor se pôs numa vereda entre as vinhas, havendo um muro de um lado e do outro, de um e de outro lado. Vendo, pois, a jumenta o anjo do Senhor, cozeu-se contra o muro e comprimiu contra ele o pé de Balaão, por isso tornou a espancá-la. Então o anjo do Senhor passou mais adiante e se pôs num lugar estreito, onde não havia caminho para se desviar nem para a direita nem para a esquerda. Vendo a jumenta o anjo do Senhor, deixou-se cair no caminho de Balaão, e acendeu-se a ira de Balaão e espancou a jumenta com a vara. Então o Senhor fez falar a jumenta, a qual disse a Balaão: que eu te fiz para que me espancasse já 3 vezes?
Respondeu Balaão a jumenta: porque zombaste de mim? Tivera eu espada na mão, e agora te mataria. Replicou a jumenta a Balaão: porventura não sou a tua jumenta, que toda a tua vida cavalgaste até hoje? Acaso tem sido meu costume fazer isso contigo? E ele respondeu: não. Então o Senhor abriu os olhos de Balaão, e ele viu o anjo do Senhor que estava no caminho com sua espada desembainhada na mão. Pelo que inclinou a cabeça e prostrou-se com o rosto em terra. Então o anjo do Senhor lhe disse: porque já 3 vezes espancaste a jumenta? Eis que eu saí como teu adversário, porque o teu caminho é perverso diante de mim. E a jumenta me viu já 3 vezes e se desviou diante de mim. Na verdade, eu agora te haveria matado, e a ela deixaria com vida. Então Balaão disse ao anjo do Senhor: pequei, porque não soube que estava neste caminho para te opores de mim. Agora, se parece mal aos teus olhos, voltarei. Tornou o anjo do Senhor a Balaão: vai-te com estes homens, mas somente aquilo que eu te disser, isto falarás. Assim Balaão se foi com os príncipes de Balaque. Tendo Balaque ouvido que Balaão havia chegado, saiu-lhe ao encontro até a cidade de Moabe, que está nos confins de Arnon, na fronteira extrema. Perguntou Balaque a Balaão: porventura não enviei mensageiros a chamar-te? Por que não vieste a mim? Não posso eu, na verdade, honrar-te? Respondeu Balaão a Balaque: eis que perante ti, acaso poderei eu agora falar alguma coisa? A palavra que Deus puser na minha boca, essa falarei. Balaão foi com Balaque e chegaram a Kiriat-Huzote. Então Balaque sacrificou bois e ovelhas, e deles enviou a Balaão e os príncipes que estavam com ele. E sucedeu que pela manhã Balaque tomou a Balaão e fez subir a Bamote-Baal. E Balaão viu dali a parte mais próxima do povo. Então Balaão, capítulo 23 agora. Então Balaão disse a Balaque: edifica-me aqui 7 altares, e prepara-te 7 novilhas e 7 carneiros. E fez, pois, Balaque como Balaão dissera. E Balaque e Balaão ofereceram um novilho e um carneiro sobre o altar. Disse mais Balaão a Balaque: fica-te junto do teu holocausto, e eu irei. Porventura o Senhor me sairá ao encontro, e o que me mostrar, tu notificarei. Então subiu um morro desnudo. Encontrando-se Deus com Balaão, lhe disse: preparei 7 altares, e sobre cada um ofereceu um novilho e um carneiro. Então o Senhor pôs a palavra na boca de Balaão e disse: torna a Balaque e falarás assim. E tornando ele, eis que estava junto do seu holocausto, ele e todos os príncipes dos Moabitas. Então proferiu sua palavra e disse: Balaque me fez vir de Arã, rei de Moabe, dos montes do Oriente. Vem, amaldiçoa-me a Jacó, e vem, denuncia Israel. Como posso amaldiçoar a quem Deus não amaldiçoou? E como posso denunciar a quem Deus não denunciou? Pois do cimo das penhas vejo Israel, e dos outeiros contemplo. Eis que é povo que habita só, e não será reputado entre as nações. Quem contou o pó de Jacó? Ou quem numerou a 4ª parte de Israel? Que eu morra a morte dos justos, e o meu fim seja como dele. Então disse Balaque a Balaão: que me fizeste? Te chamei para amaldiçoar aos meus inimigos, mas eles que somente abençoaste. Mas ele respondeu: porventura não terei cuidado de falar o que o Senhor pôs na minha boca? Então Balaque lhe disse: rogo-te que venhas comigo a outro lugar, de onde verás o povo. Verás somente a parte mais próxima dele, e não verás todo. E o amaldiçoa dali. Levou consigo o campo de Zofim, como ao cimo de Pisga, e edificou 7 altares, e sobre cada um ofereceu um novilho e um carneiro. Então disse Balaão a Balaque: fica aqui, junto do teu holocausto, e eu irei ao encontro do Senhor. Encontrando-se o Senhor com Balaão, pôs na boca a palavra e disse: torna a Balaque, e assim falarás. Vindo a ele, eis que estava junto do holocausto, e os príncipes dos Moabitas com ele. Perguntou, pois, Balaque: que falou o Senhor? Então proferiu essas palavras e disse: levanta-te, Balaque, e ouve. Escuta-me, filho de Zippor. Deus não é homem para que minta, e nem filho do homem para que se arrependa.
Porventura, tendo ele prometido, não fará? Ou tendo falado, não cumprirá? Eis que para abençoar recebi ordem. Ele abençoou e não posso revogar. Não viu iniquidade em Jacó e nem contemplou desventura em Israel. O Senhor seu Deus está com ele. No meio dele se ouvem aclamações do seu rei. Deus os tirou do Egito com forças. As forças deles são como a de um boi selvagem. Pois contra Jacó não vale encantamento, e nem adivinhação contra Israel. Agora se poderá dizer de Jacó e de Israel: que coisas tem feito o Senhor? Eis que o povo se levanta como a leoa, e ergue como o leão, e neste não se deita até que se devore a presa, e beba o sangue dos que forem mortos. Então disse Balaque a Balaão: nem o amaldiçoarás, nem abençoarás. Porém Balaão respondeu a Balaque: não te disse que tudo que o Senhor falar, isso eu farei? Disse mais Balaque a Balaão: ora, vem e eu te levarei a outro lugar. Porventura aparecerá bem aos teus olhos que dali o amaldiçoes? Então Balaque levou Balaão consigo ao cimo de Peor, que olha para o lado do deserto. Balaão disse para Balaque: edifica aqui 7 altares e prepara 7 novilhos e 7 carneiros. Balaque, pois, fez como dissera Balaão, e ofereceu sobre cada altar um novilho e um carneiro. Agora o capítulo de número 24. Vendo Balaão que bem parecia aos olhos do Senhor que abençoaste a Israel, não foi esta vez como antes, ao encontro dos agouros, mas voltou o rosto para o deserto, e levantando-se Balaão os olhos, e vendo Israel acampado junto às suas tribos, veio sobre ele o Espírito do Senhor e proferiu sua palavra e disse: palavra de Balaão, filho de Beor, palavra do homem de olhos abertos, palavra daquele que ouve os ditos de Deus, ou quem tem visão do Todo-Poderoso, e prostra-se perante, porém de olhos abertos. Quão boas são as suas tendas, ó Jacó, e quão boas são as suas tendas, ó Jacó, e quão são boas as suas moradas, ó Israel. Como vales que se estendem, como jardins à beira dos rios, como árvores de sândalo que o Senhor plantou, como cedro junto às águas, águas que mandarão os seus baldes, e as suas sementeiras terão águas abundantes. E o seu rei se levantará mais do que Agag, e o seu reino será exaltado. Deus tirou do Egito Israel, cujas forças são como de um boi selvagem. Consumirá as nações, seus inimigos, e quebrará os seus ossos, e com as suas setas os atravessará. Ele baixou-se, deitou-se como leão, e como leoa, quem o despertará? Benditos os que te abençoarem, e malditos os que te amaldiçoarem. Então a ira de Balaque se acendeu contra Balaão, e bateu ele as suas palmas, e disse Balaque a Balaão: chamei-te para amaldiçoares os meus inimigos, porém agora já 3 vezes somente abençoar-te. Agora, pois, vai-te embora para a tua casa. Eu dissera que te acumularia de honras, mas eis que o Senhor te privou delas. Então Balaão disse a Balaque: não falei eu também aos teus mensageiros que me enviaste, dizendo: ainda que Balaque desse a sua casa cheia de prata e de ouro, não poderia transpassar o mandato do Senhor, fazendo de mim mesmo bem ou mal, que o Senhor falar, isto eu falarei? Agora, eis que eu vou ao meu povo, vem, avisar-te-ei do que fará este povo ao teu nos últimos dias. Então proferiu essa palavra e disse: palavra de Balaão, filho de Beor, palavra do homem de olhos abertos, palavra daquele que ouve os ditos de Deus e sabe a ciência do Altíssimo, daquele que tem visão do Todo-Poderoso e prostra-se, porém de olhos abertos. Vê-lo-ei, mas não agora, contemplá-lo-ei, mas não perto. Uma estrela procederá de Jacó, de Israel subirá um cetro, que ferirá as têmporas de Moabe e destruirá todos os filhos de Sete. Edom será uma possessão, Seir seus inimigos, também será uma possessão, mas Israel fará proezas. De Jacó sairá o dominador, e exterminará os que restam nas cidades. Viu Balaão a Amaleque, proferiu sua palavra e disse: Amaleque é o primeiro das nações, porém o seu fim será uma destruição. Viu os cananeus,
proferiu suas palavras e disse: segura está a tua habitação, e puseste o teu caminho na penha. Todavia o queneu será consumido. Até quando Assur será cativo? Proferiu ainda uma sua palavra e disse: ai, quem viverá quando Deus fizer tudo isto? Homens virão das costas de Quitim e das suas naus afligirão a Assur e a Éber, e também eles mesmos perecerão. Então Balaão se levantou, foi e voltou para a sua terra, e também Balaque se foi pelo seu caminho. Então, meus amados irmãos, a gente vê os eventos aqui de Balaão e Balaque, né? Sendo que Balaque queria assalariar Balaão para que Balaão amaldiçoasse os filhos de Israel. Porém, Balaão deixou bem claro que aquilo que Deus abençoa jamais pode ser amaldiçoado. E a sequência dos fatos termina com a profecia de Balaão, que é uma profecia também de cunho messiânico. Tá? Então, Deus abençoe sua vida, Deus abençoe sua família e, em primeiro lugar, leia a palavra de Deus.